You girls, if you want to sit on the front plate. Seguimos então. Vou chamar ao palco então o professor Guilherme Weiss. Professor Guilherme, que recém defendeu sua tese de doutorado, aproveitar aqui para parabenizá-lo, professor doutor agora, e professor da Universidade de Santa Catarina e da Univale também, e que vai nos prestigiar aqui com uma brilhante palestra sobre exercício e obesidade. Seja bem-vindo, professor, um grande atleta, a casa é sua, o microfone é seu. Pessoal, vocês me escutam bem? Tudo bom com vocês? É um prazer enorme estar aqui com vocês, é um público multidisciplinar, isso também é culpa do Lúcio, do Dr. Lúcio, então queria agradecer o convite do Lúcio não só para estar aqui falando com vocês sobre exercício, mas também fazer parte da diretoria técnico-científica. O recado que a gente vai passar hoje tem muito a ver com isso, com a gente tentar pensar as coisas de maneira conjunta, enquanto profissionais, acadêmicos, e tentar pensar um pouquinho a ciência sobre perspectivas um pouco mais curiosas, talvez. A minha trajetória na educação física e na ciência, de uma maneira geral, ela é um tanto complexa. Assim. Eu fiz a graduação em educação física, na época que era a graduação plena, fiz a especialização em saúde pública, então é a época que eu tomei as coisas como uma perspectiva mais macro, né? E aí depois no mestrado eu fui para a perspectiva micro, eu fui estudar a fisiologia do exercício, desempenho humano. E no doutorado a coisa voltou um pouco para metaciência, então eu sou pesquisador hoje em dia na área de metapesquisa, que é basicamente a área da ciência que estuda a ciência em si. É como se a gente criticasse a ciência, falasse sobre qualidade de ciência especificamente. E a gente vai, hoje, nessa fala, transitar um pouquinho sobre todas essas áreas. Tá? Então, vocês vão reparar um pouquinho disso aí. Eu queria declarar que eu não tenho nenhum conflito de interesse. Na verdade, eu tenho um conflito de interesse. Eu vou dar um curso amanhã sobre mitos e fatos da obesidade, do emagrecimento, do exercício. Então, é o único conflito de interesse aí. Vocês devem conhecer esse cara aqui, ele é meu amigo de infância, deve ter sido amigo de infância de vocês também, é o Homer Simpson. Essa imagem aqui, ela diz muito sobre o problema que a gente passa hoje. E aí, qual que é esse problema? Né? O Homer, ele tem os mesmos 1,75 que tinha há anos atrás, só que hoje ele pesa 150 quilos. Um IMC de 49 não é brincadeira, né? Se a obesidade é classificada como um IMC acima de 30, ele está bem acima disso aí. Ele é um cara que reclama, ele é amigo do Lúcio também. Ele é um cara que reclama de dores nas juntas, né? No quadril, no joelho. Ele tem problema para se abaixar, para amarrar os sapatos, porque o volume abdominal dele não permite a flexão de tronco. É um cara com vários problemas metabólicos e a gente vê esses problemas associados e começa a tentar entender que talvez a obesidade ela seja só um sintoma. Um sintoma do quê? Um sintoma de um estilo de vida insalubre, um estilo de vida não saudável, que o Homer acabou convivendo ao longo da vida dele. Então, um pouquinho do que a gente vai conversar também é uma perspectiva evolutiva. Eu adoro estudar a medicina evolutiva, ela dá conta de tentar estudar os problemas na visão da perspectiva evolutiva, os problemas de saúde e as doenças. E o que a gente tem reparado, o que os estudos têm reparado ao longo dos anos, é que existe uma certa incompatibilidade metabólica entre a nossa biologia e o ambiente externo, o ambiente que a gente convive. Então, basicamente, a gente fica milhares de anos fazendo exercício, caçando, coletando, e aí, não da noite para o dia, mas num processo contínuo, a disponibilidade energética passa a ficar muito grande. Nos últimos 300 anos, depois da Revolução Industrial, isso apareceu de uma maneira ainda muito mais forte. E a impressão que dá é que o nosso metabolismo passou a ficar um tanto relaxado. Tá? Então, eu sou profissional de educação física, eu não podia fazer diferente disso. O Lúcio pediu para fazer isso aqui também. Eu vou pedir que vocês se levantem, por favor. Vamos lá, gente. Levanta lá rapidinho. Vai ser bem rápido mesmo. Tá? Eu vou pedir que vocês, tanto faz braço direito ou braço esquerdo, eu vou pedir que vocês estendam os cotovelos. O máximo que vocês conseguirem. Contrai o tríceps lá, pode ser um só, pode ser os dois. Vocês percebam que se vocês soltarem a força,
a articulação ela volta para a angulação original. Isso acaba acontecendo porque a gente tem propriedades elásticas ali no músculo que trazem o braço para a posição normal. Se a gente mantém estendido, ou treina isso ao longo do tempo, a gente consegue manter estendido, mas ainda assim a coisa volta. O nosso metabolismo, podem sentar, obrigado. O nosso metabolismo funciona de uma maneira muito semelhante. A gente adiciona exercício, adiciona dieta, adiciona qualquer tipo de intervenção, medicamentosa ou não, que vocês queiram imaginar, só que aí esse déficit calórico vai ser identificado pelo organismo, e o organismo vai tentar voltar esse metabolismo. Se a gente treina, a gente consegue ganhar uma coisa que a gente vai falar depois, que é flexibilidade metabólica, que é algo bem interessante que, basicamente, a ciência do exercício experimental tem tratado. O que é interessante também na ciência é como que ela é interpretada pelas pessoas, especialmente pela mídia. Depois de um tempo, as coisas começaram a ser entendidas como uma guerra. O que é mais efetivo? O exercício, a dieta, no caso da perda de peso ou da perda de gordura. E o pior não foi nem isso. O pior foi quando a coisa começou a entrar na ciência, essa discussão de quem é melhor ou quem é pior. Bem ao contrário do que é a nossa iniciativa aqui na ISBEMO, para falar a verdade. Esse artigo é só um dos exemplos, inclusive o Timothy Noakes, aquele autor ali no meio, ele é hoje um cara que trabalha com low carb, estuda isso, foi um pesquisador que eu estudei a vida inteira, um fisiologista sul-africano excepcional. Ele e esses outros pesquisadores que estão aí, fazendo aquela pergunta para vocês, será que a gente não tem como correr de uma dieta? Ou seja, o exercício não serve para nada? São os mesmos autores que vendem livros de perda de peso, milagres do low carb. Então a coisa começa a passar para a mídia de uma maneira um pouco deturpada. É o que a gente tem percebido. A gente percebeu isso agora no Covid bastante. A gente tem uma dificuldade grande de interpretar a ciência. Mas eu pergunto para vocês, e eu também não quero pôr a nutrição de lado, jamais, né? Hoje em dia a gente, no estudo da metapesquisa, estuda todos esses campos, mas as dietas te afastam do risco de ser sedentário? É um pouquinho do que a gente vai conversar também. Então, por muito tempo, a gente teve uma compatibilidade biológica com o meio ambiente. Parece que o nosso metabolismo conseguia dar conta da ingesta calórica. Isso aconteceu até os anos 80, mais ou menos. Vocês veem, eu quero que vocês olhem só para o verdinho, vocês estão enxergando ali? Ali são os classificados como obesos, né? A prevalência de obesidade. Então, a obesidade relativamente estável até os anos 80, e aí acontece um tipping point, que a gente chama, né? Um ponto da virada, onde parece que a nossa fisiologia começou a não dar conta daquela demanda energética absurda do meio ambiente. E aí a prevalência de obesidade americana ela chega a 35% em 2010. Em 2012, a American Heart Association reparou uma coisa bem importante, que foi uma consequência do que a história vinha vendo sobre a obesidade, que 70% dos casos de doenças cardiovasculares que eram diagnosticados tinham uma ligação direta com a obesidade. Isso foi bem importante. E aí, em 2013, como a professora Paola já bem citou para a gente, a American Medical Association declarou a obesidade como doença, efetivamente. É como se 1/3 do mundo, por causa de uma classificação médica, passasse a ter uma doença crônico-degenerativa, do dia para a noite, por causa de uma declaração. Só que o problema, como a gente vai ver ao longo das palestras, é muito mais complexo do que isso. O que a gente não pode fazer realmente é rotular aquilo como um problema simples. De fato, talvez a obesidade não seja o problema, mas o estilo de vida talvez seja realmente a raiz. A gente percebe que a campanha contra a obesidade ela não está funcionando de fato. A gente tem uma dificuldade muito grande de entender como que as coisas estão acontecendo. E é um dos papéis que a gente tem aqui com vocês hoje, fazer uma reflexão a fundo sobre isso. A obesidade ela continua crescendo, esse talvez seja o mapa mais atual, né, um mapa super bonito, vocês veem em vermelho as nações mais ricas do mundo, são as que também têm a maior prevalência de obesidade. Ao longo dos últimos 40 anos, nenhuma nação no mundo conseguiu reduzir a prevalência de obesidade.
Nenhuma nação. E a gente sente isso, a gente sente que a gente, como profissional de educação física, como médico, como nutricionista, a gente está nadando de braçada contra a corrente, não consegue dar conta. Surge medicamento, surge intervenção cirúrgica, e a coisa continua a crescer. Parece que o ambiente está ganhando da nossa biologia ainda. Percebam? E esse estudo aqui ele é muito legal porque ele faz uma série de projeções em diferentes cenários econômicos. E o que é mais interessante, no cenário mais pessimista, o percentual que se encontra para os próximos anos é de um aumento de 2,47% ao ano. Se a gente botar que a gente tem aí hoje 40% da população obesa, pode pegar aí, se a gente for considerar só as nações mais ricas, daqui a 5 anos a gente já vai ter mais da metade da população. Tá? Só que assim, esse estudo aqui é de 2021, se eu não me engano, não botei ali a referência, de 2021, só que esses dados foram coletados 2, 3, 4 anos atrás. Então, a gente não sabe se a gente realmente já chegou a 50% de fato. E o exercício, nesse cenário pandêmico, obesogênico, o exercício ele é uma necessidade essencial. E, enquanto profissionais, e me incluo nisso, a gente tem uma necessidade e também uma dificuldade, ao mesmo tempo, de identificar os pontos que são realmente importantes pensando no paciente, no cliente, enfim. O cliente chega no consultório médico e eu pergunto para vocês, talvez o maior público aqui seja um público médico, quantos tem no seu diagnóstico um diagnóstico preciso sobre quão inativo fisicamente é o sujeito? Quantos botam lá? Geralmente a gente bota lá que o negócio é autorrelatado, só para começar. E isso não é um problema clínico, é um problema na pesquisa também, porque os dados também são autorrelatados. Dieta é autorrelatada, exercício é autorrelatado e o ser humano mente. O ser humano mente sobre as coisas, né? E aí, aqueles vieses começam a aparecer. E aí a gente não sabe separar na ciência o que é poeira do que é realidade. Né? Mas o exercício está aí. E as evidências elas são muito claras em torno da importância do exercício físico, independente do peso. A importância do exercício físico para a saúde, independente do peso, é uma coisa que se discute já há algum tempo. Fato, não foi eu que falei, foi a Lisa, né? Você vai morrer por outras causas antes de morrer por causa do peso corporal. E é fato, saúde é exercício independente do peso que você tenha. E a gente ainda está considerando nos diagnósticos, nas avaliações, a importância da balança, a importância do IMC. O IMC que é só, nada mais que isso, uma relação entre peso e altura. Peso dividido por altura ao quadrado, e só. Ele não diz nada sobre a saúde orgânica do paciente, para falar a verdade. E esse estudo aqui ele é essencial, é um dos principais, um dos estudos-chave. Aqui a gente entra no campo da epidemiologia um pouquinho. O Stephen Blair é um dos caras mais importantes nessa área, né? Não é um estudo qualquer, publicado na British Medical Journal, um dos mais importantes do mundo, um dos top 5 aí, né? E o que vocês veem nesse gráfico, à esquerda de vocês, são as frações atribuíveis de morte por doença cardiovascular e a razão pelas quais o indivíduo morreu. Então, em epidemiologia, a gente basicamente conta mortos. É isso que a gente tenta fazer. E as frações atribuíveis, elas fazem isso. Attributable fractions, como vocês estão vendo ali. Elas tentam botar a culpa numa coisa ou em outra. A gente tenta isolar as variáveis. E aí vocês veem que, na verdade, se morre por doença cardiovascular as pessoas que têm menor aptidão física. Low Cardiorespiratory Fitness, como vocês estão vendo ali, o CRF. As pessoas mais inativas morrem muito mais do que as obesas, as que fumam, as hipertensas. E tem uma coisa interessante, se a gente pegar obesidade, fumo e diabetes, o que alguns chamam de smoke diabetes, a gente ainda assim se encaixotar essas frequências uma em cima da outra, a gente não ganha em termos de culpa de morte da inatividade física. Inatividade física mata mais do que qualquer uma das outras causas. Doença cardiovascular. Então, mais uma vez, a gente está, às vezes, discutindo o sintoma, mas não as causas, a raiz do problema, né? Esse estudo é muito interessante. E essa nova abordagem que eu quero propor não é, mais uma vez, dar uma importância maior para o exercício físico, mas é passar a pensar o exercício como uma engrenagem grande. Se a gente botasse a saúde, falando com analogia, se a gente botasse a saúde como um grande maquinário, talvez o exercício
fosse a maior das engrenagens. E talvez o nosso foco tenha que estar, de alguma forma, voltado para a atividade física. Né? E agradeço mais uma vez ao Lúcio por dar essa importância aqui da gente, profissional de educação física, pesquisador em ciências da saúde, do movimento, estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre isso. Também é irrefutável o corpo de evidências acerca do papel do exercício físico, do treinamento, da atividade física na prevenção primária e secundária de doenças crônico-degenerativas. A gente vai pegar ali, eu dei uma reduzida no slide, eu peço desculpas para vocês, mas doença cardiovascular, diabetes e doença hepática gordurosa não alcoólica, dessas três, essa última que eu citei, é a única que não tem tratamento medicamentoso, intervenção medicamentosa efetiva. A única. Só o exercício resolve. Então, esse é um principal dos problemas. E doença cardiovascular, lembrem, inativos morrem mais por doença cardiovascular. Basicamente, o nosso metabolismo, como a gente havia conversando, ele tem um determinado propósito que ele segue. Ele segue uma linha fisiológica que tem uma regulação, que é geralmente neuroendócrina e é super complexa, mas a gente não vai falar disso. Tentar mexer na cabeça desse indivíduo, mexer no sistema nervoso, fazer com que o metabolismo comece a ser mais flexível, consiga, basicamente, flexibilidade metabólica, é isso, é você conseguir escolher o substrato energético de maneira mais rápida. Se a gente não conseguir transformar esse contexto interno, muito difícil vai ser a gente conseguir, e eu não falo nem mais reverter pandemia de obesidade, eu falo em a gente controlar. Hoje em dia, talvez seja a grande sacada, né? E o exercício mexe muito fortemente com esses mecanismos fisiológicos internos, talvez mais do que outras intervenções. Como a gente estuda metapesquisa, ciência de fato, esse é o tipo de estudo que a gente gosta bastante. Cada dupla de barrinhas que vocês estão vendo aqui é um indivíduo. A gente tem nesse estudo 30 indivíduos. E a barrinha cinza claro é body weight, que é o peso corporal, e a barrinha cinza escuro é body fat, que é peso de gordura. O que a gente repara? E esse exercício fez 12 semanas de intervenção por exercício supervisionado, com 30 pessoas. O que a gente repara? Mais à direita de vocês, a gente tem as pessoas que ganham peso, mesmo depois de uma intervenção supervisionada. Nós temos as pessoas que mantêm o peso estável e nós temos as pessoas que perdem peso. Talvez a reflexão que a gente consiga tirar dessa imagem é a seguinte: tem um pedação grande à esquerda de pessoas que perdem peso, ou mantêm. Tá? A gente não pode atribuir isso exatamente ao exercício, mas a reflexão que a gente tira a partir daí é exatamente isso. E esse estudo, ele não teve controle de ingesta calórica. Esses mesmos pesquisadores, um ano depois, foram lá e fizeram a mesma coisa. Agora com 58 pessoas, 12 semanas de treinamento. O gráfico que é apresentado nesse segundo artigo é exatamente o mesmo, o comportamento do gráfico, só que eles agora separaram em estratos de quem comia mais e quem comia menos. E, de fato, o que se reparou é que os indivíduos que tiveram reganho de peso, ou ganho maior de peso, ou seja, não responderam ao programa de treinamento, realmente comiam muito mais do que os outros. Né? Individualidades fisiológicas. Esse gráfico muito semelhante vocês vão ver em muito estudo sobre fisiologia, de pessoas que respondem ao treinamento ou não. Saindo dessa perspectiva macro, a gente entra numa perspectiva micro, fisiológica, e a coisa é muito interessante. Ainda tem muita coisa sendo desenvolvida, mas essa revisão de Cones de 2021 ela é essencial para isso. Inclusive, eu consegui mandar um e-mail, me disponibilizaram as imagens, autorizaram que eu usasse. E o que a gente repara aqui é o Homer correndo, o Homer ativo e o Homer sedentário. Então, o meu amigo inativo, ele tem uma célula gordurosa muito diferente do que o Homer ativo. A gente percebe nessa célula gordurosa mais à direita de vocês, células mais hipertrofiadas, células maiores, menos angiogênese, ou seja, poucos vasos sanguíneos em volta daquela célula, fibrose excessiva, uma célula mais dura, mais difícil de ser modificada, inflamação,
apoptose, que é o suicídio de células, né, um cenário inflamatório instalado. E o que o exercício faz é uma sinalização muito mais complexa do que essa imagem, com certeza, mas basicamente diminuição da inflamação, aumento dessa vascularização, ou seja, o metabolismo daquela célula, metabolizar aquela célula fica mais fácil de ser conseguido, aumento de função mitocondrial, ou seja, a célula respira melhor, diminuição da fibrose e por aí vai. E o que passa a acontecer é o seguinte, uma conversa melhor com o músculo. Músculo e gordura passam a conversar de maneira mais próxima. É como se o meu indivíduo inativo tivesse uma dificuldade dessa conversa, como se o músculo e a gordura tivessem brigados, se a gente pudesse pôr assim. O exercício de alta intensidade, e aqui é interessante porque a maior parte das diretrizes, e a mais recente é a diretriz australiana, do ano de 2021, ela inclui nas diretrizes ali o exercício de alta intensidade. Tá? E o exercício de alta intensidade é o que promove de maneira mais acelerada essa flexibilidade metabólica, a facilidade de eu voltar para aquele ponto de início. Eu trabalho com alto fluxo de energia e trabalho com o para que eu vim na evolução, nós viemos na evolução ao longo do tempo. Né? E então essa conversa é super importante, porque essa imagem exatamente, vocês se identificam com isso, como médicos, como nutricionistas, o ser humano ele procura o caminho mais rápido. E aí o recado final que eu quero deixar é take the path of the most resistance. Não tem jeito de correr do exercício. É muito mais fácil e até momentaneamente mais prazeroso comer. É gostoso, né? Mas fazer exercício dói, é trabalhoso, é difícil. Se manter constante no exercício também é difícil. E se a gente não tomar esse caminho, não tem jeito, né? O papel do exercício é realmente fundamental. Obrigado, gente. Um bom dia a todos. Obrigado, Lúcio. Muito obrigado, professor, pela brilhante exposição. Eu recebi algumas críticas quando eu, junto com outros médicos, decidimos instituir esse projeto, que era justamente essa questão de ter no mesmo congresso ou na mesma certificação, embora ela fragmentada em medicina da obesidade, em ciências da obesidade, ter a participação de profissionais, né, de outras áreas presentes. E eu achei absurdo porque, obviamente, numa gama de 1.500 inscritos nesse evento, 80% realmente são médicos, mas é fundamental essa relação interdisciplinar para se solucionar o problema da obesidade no mundo, e vocês vão ter chance de acompanhar isso na minha exposição. É imprescindível que consigamos conversar todas as áreas, todas as especialidades de maneira adequada. Então, essa palestra é, de fato, muito enriquecedora para a gente. Tem uma série de perguntas que eu vou ter chance depois de encaminhar para você, Guilherme. Então, excelentes apresentações, enriquecedoras e, obviamente, muitas perguntas, né? Mas eu vou ter que selecionar aqui algumas para que a gente possa, obviamente, dar continuidade. Primeiro aqui para a professora Paola, a pergunta feita em relação de todos os obstáculos, obviamente, todos os desafios lá que nós encontramos no dia a dia na conduta e no tratamento do sobrepeso e da obesidade. Qual seria para você, desses todos, o mais comum, né, de todos esses que você explanou, o que seria, no caso, o maior obstáculo, na tua opinião? É o paciente dar continuidade ao tratamento, né? A gente vê que o paciente, primeiro você fazer ele perder peso inicialmente, então se ele não perde bastante peso inicialmente, ele já não volta mais, ele procura outro endocrinologista, outro médico. Então a importância de você descobrir qual é a melhor resposta que ele vai ter de primeira, para ele já ter uma perda de peso inicial e aí ele continuar. Porque se ele não tem, ele perde essa adesão e aí ele não volta mais. Então, eu vejo isso, eu vejo a desistência do tratamento. Assim. Perfeito. Professor Guilherme, é muito comum na prática clínica a gente vê muitas vezes exercícios contraindicados, né? O paciente teve uma contraindicação para determinada prática de atividade física. Na sua concepção, quais são as contraindicações absolutas, se é que existe alguma formal, que possa impedir a indicação de atividade física, mesmo que seja adaptada? Qual é a sua opinião sobre esse aspecto? É difícil
dar uma resposta específica, porque os casos são os mais diferentes possíveis, né? Acredito que na prática clínica de vocês, não trabalho especificamente num consultório, mas a gente recebe gente de tudo que é tipo. Então, o primeiro ponto, antes de pensar em qualquer contraindicação, uma avaliação o mais precisa possível. Eu sei que existe um tempo reduzido, né? A gente, às vezes, eu vejo o Lúcio assim, o Lúcio atende muito paciente num dia só. É difícil, a demanda é grande, é um bom profissional, como a maior parte de vocês aqui interessados em ciência, então nem sempre a gente tem tempo para fazer tudo, mas uma avaliação mais precisa, ela já daria uma luz para um determinado caminho específico. O outro ponto, e não fugindo da pergunta, mas ainda existe a ciência em torno da nutrição e do exercício, ela ainda é muito duvidosa em muitos pontos. Essa é a verdade. E não é um tiro no pé, mas é simplesmente a verdade. A ciência biomédica, de maneira geral, a medicina, tem uma ciência mais avançada, mais antiga, e as respostas estão mais claras em termos de contraindicação. Se a gente fosse pôr aí entre intensidade leve a moderada, não existiria nenhuma contraindicação absoluta primária. Frente à alta intensidade de exercícios, a gente vai pegar exercícios cíclicos, aeróbios, né, que são os mais clássicos para prevenção, tratamento e prevenção da obesidade, diabetes e outras comorbidades, aí, doenças crônico-degenerativas. A alta intensidade ainda tem aparecido como um foco mais forte agora nesses últimos 5 anos. Então, não se sabe ao certo que nível de alta intensidade se pode atingir. Parece que, e mais uma vez, a ciência é muito duvidosa, parece que o treinamento resistido independe da intensidade. Talvez o grande problema esteja no volume e não na intensidade, ou seja, não quanto peso eu carrego ou o quão veloz eu corro, mas no excesso em termos de volume, dias na semana, principalmente, né, ou número de sessões no mesmo dia, ou então número de séries num mesmo treino. Parece que o grande problema em termos de contraindicação está em termos de volume. Sim, basicamente o corpo sinaliza tudo para a gente, então se a gente sentir que aquilo está passando do nosso limite fisiológico, a gente vai sentir de alguma forma, vai aparecer uma infecção, uma inflamação, uma gripe. Então, é difícil determinar um limite, uma contraindicação, mas eu não traria nenhuma contraindicação específica do exercício para a obesidade. Já respondeu, inclusive, minha segunda pergunta aqui, encaminhada sobre a intensidade do exercício, e eu, como moderador, nem tenho aqui a prerrogativa de responder pergunta, mas acho que eu posso somar um pouco aqui, como médico, com essa informação. De fato, não existe contraindicação absoluta para atividade física, até porque ela é subdividida, né? Então você tem a necessidade sim de adaptação em alguns casos. É muito complexo às vezes você desejar que um paciente sedentário com 120 quilos, 130 quilos queira iniciar atividade física, né? Ele, para iniciar atividade física, ele tem que ver resultado no começo, né? Para que ele possa aderir ao tratamento, mas existem adaptações e no dia a dia eu me constantemente, estou diante de casos de pacientes que chegam, doutor, eu fui num médico A, B ou C, que disse que eu nunca mais posso fazer a prática da atividade física A, B ou C, e não é assim. A gente consegue fazer adaptações na atividade física, a gente vê isso na Paralimpíada, né, com muita frequência. Eu, como médico da seleção de hóquei, viajei metade do mundo aí com a seleção, a gente vê na Paralimpíada, você vê indivíduos com limitações graves fazendo esporte de alto rendimento. Então, é possível, sim, adaptar. E eu concordo plenamente, né, quando a atividade física, a nutrição fazem parte desses pilares essenciais no tratamento do sobrepeso e da obesidade, junto com a terapia farmacológica adjuvante. Eu vou ter chance de falar e tomei a liberdade aí de, como moderador, complementar aí a tua resposta. Dando uma réplica, desculpa, Lúcio. Assim, tem 2 profissionais médicos que eu admiro bastante nessa cidade. Um é o Lúcio e o outro é o Thales. O Thales, o Lúcio conhece, é um cardiologista conhecido aí na cidade, foi meu orientador, doutorado, e são 2 médicos que, antes de mais nada, eles perguntam sobre a rotina de atividade física do indivíduo. E a primeira indicação de intervenção cara, começa a caminhar, ou desce essa escada ao invés de descer de elevador, é a primeira indicação. Então, tudo vai de como que a gente consegue indicar também o que é mais adaptado para o indivíduo, de fato, né? Perfeito. Algumas perguntas aqui também para a doutora Luísa. O tema de hormônio é um tema instigante, né? Nós que trabalhamos com hormônios sabemos disso, mas a gente vê que é um tema que desperta muito interesse. Aproveitando a oportunidade para convidá-los todos para o primeiro congresso
de andropausa e menopausa, que vai acontecer no final do ano em São Paulo. E aqui eu não tenho como direcionar todas as perguntas sobre o hormônio que foram encaminhadas, mas selecionei aqui algumas que, né, acho que são mais enriquecedoras, esclarecedoras para os congressistas. Primeiro, se existe diferença estatística entre mulheres menopausadas que fazem ou não terapia de reposição hormonal na menopausa, na questão do aumento de peso. Se as mulheres que fazem, né, reposição tem menos ganho de peso, estatisticamente falando, se a gente tem esse resultado, na sua opinião. Existem vários trabalhos que tentam mostrar esse resultado, tá? Mas não tem uma estatística específica sobre isso. Existem muitos trabalhos tentando desenvolver drogas relacionadas à ação do estrogênio no neurônio PONC, mas não tem nenhuma droga específica também nessa área. E como a gente passou muitos anos preocupado com a questão do câncer de mamas, então tem muito mais trabalho sobre usar ou não usar terapia de reposição hormonal. Mas a maioria dos trabalhos que a gente vê no PubMed relacionam o uso de estrogênio com a melhora das alterações metabólicas relacionadas à menopausa. E aí, consequentemente, com menor peso. Mas uma estatística específica, assim, tanto por cento ganha peso, não tem. Perfeito. Agradeço, então, a todos. Não tenho chance aqui de encaminhar todas as perguntas. Estamos aí 15 minutos, 20 atrasados e queremos fazer o congresso andar. Mas dou a vocês a possibilidade de depois, através de e-mails, a gente auxiliar vocês aí nessas respostas. Tá bom? Agradeço muito a participação de todos aí na mesa. Muito obrigado. E como as questões, tem várias questões aqui referentes aos hormônios que não estão muito relacionadas ao emagrecimento, né? A questão do congresso como um todo são mais direcionadas para a questão hormonal. Eu tive aqui que deixar algumas perguntas para o nosso próximo congresso, porque senão a gente sai aqui um pouco do tema. O tema sobre hormônio é muito amplo, né? E a gente tem aqui 20 perguntas sobre o hormônio que não estão relacionadas necessariamente com emagrecimento e obesidade. A gente certamente tem chance aí de, num outro momento, discutir sobre isso tudo. Ok? Muito obrigado a todos. Seguimos, então.